Já estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o deputado distrital do PSOL, Fábio Félix, ele que também preside a Comissão de Direitos Humanos da Câmara Legislativa, faz parte da Comissão de Transporte e Mobilidade Urbana e também integra a CPI dos atos antidemocráticos. Deputado, bom dia, bem-vindo. Bom dia, muito obrigado, gente, pelo convite. Bom dia a todos os ouvintes da Nova Brasil. A gente que agradece. Temos muitos assuntos para conversar, mas a gente já começa falando de um que é muito caro, especialmente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Legislativa. O senhor mencionava agora essa visita que vocês fizeram, salvo engano, ontem, ao Complexo Penitenciário da Papuda. Volta e meia existem algumas denúncias que surgem de como são ali... Como é o cuidado com as pessoas que estão ali cumprindo pena e qual foi o cenário que vocês encontraram lá ontem? Toda vez que a gente visita essa unidade prisional ou outras unidades prisionais, a gente fica muito chocado com uma política pública devastada, precarizada, que não funciona, que falta estrutura, faltam servidores públicos para que o atendimento seja feito da forma adequada. Toda a sociedade quer que as pessoas que cometeram crimes sejam responsabilizadas pelo ato cometido. Mas a gente tem que lembrar que essa é uma política de ressocialização. Quer as pessoas queiram ou não, essas pessoas voltam à sociedade. E elas precisam voltar melhores do que entraram. Então elas precisam de um sistema que tenha a capacidade de responsabilizar, mas também de oportunizar, de ressocializar. Infelizmente, o nosso sistema hoje ele não tem essa capacidade. É um sistema caro, é um sistema que nós não temos dados de ressocialização, que não entrega para a sociedade aquilo que é o princípio, o objetivo dessa política pública. Então ela encarcera hoje cerca de 16 mil pessoas no Distrito Federal e as taxas de ressocialização são baixíssimas. O acesso à educação, atendimento psicossocial, profissionalização são baixíssimos dentro da unidade. Eu fui ontem no CIR, que é uma unidade de semiaberto. Deveria ser semiaberto, mas a maior parte das pessoas estão em regime totalmente fechado. O semiaberto era para justamente começar um processo de abertura, de profissionalização, acesso, né, a essa oportunidade. Isso não acontece. São 3.500 pessoas nessa unidade e apenas 700 pessoas que têm alguma atividade de profissionalização ou empregabilidade. Pela falta de efetivo, pela falta de parcerias e pela falta de acesso da própria Secretaria de Educação também, que não tem servidores em número suficiente para o atendimento. Então, prejudica a sociedade. É um trabalho que prejudica a segurança pública, prejudica os direitos humanos, prejudica a sociedade. Além disso, muitas denúncias de violação de direitos humanos ali dentro. E a gente pode ver com a superlotação. Então, espaços que caberiam 6 a 8 pessoas com mais de 30 pessoas dentro, e isso não gera nenhuma garantia da dignidade da pessoa humana. Então isso choca a gente quando a gente vê presencialmente, mas choca quando a gente vê os resultados muito prejudiciais para toda a sociedade. Deputado, bem-vindo à Nova Brasil FM sempre. A gente começou hoje o nosso jornal noticiando a exoneração do secretário de Cultura, Bartolomeu Rodrigues. Essa não é a primeira troca que o governador Ibanez Rocha tem feito neste primeiro ano do seu segundo mandato, no escalão aí do GDF, no primeiro, no segundo escalões também. Como que o senhor está vendo essas movimentações todas por parte do governador Ibanez Rocha? Eu vejo que a Secretaria de Cultura ela é fundamental, porque ela estrutura uma política pública que ela é importante. O direito cultural ele é um direito constitucional brasileiro. Muita gente acaba não levando em consideração, assim como a gente leva saúde, educação, segurança, a gente acaba esquecendo da cultura e ela é muito importante para a formação humana. Então a gente tem que priorizar a cultura. O secretário Bartolomeu é um secretário muito preparado, agradeço ele também pelo trabalho que ele desempenhou, estou ao longo desse período na oposição ao governo Ibanez, mas sei reconhecer também o trabalho de cada um que se dedicou nesse processo, são processos cheios de contradições. E agora vem o ex-deputado, tive a oportunidade na legislatura passada de trabalhar junto com o deputado Cláudio Abrantes. A gente não concorda em tudo, temos muitas divergências políticas, de análise, mas sei que ele é uma pessoa muito dedicada, muito genuína naquilo que ele se propõe a fazer e eu desejo também a ele um excelente trabalho como secretário. Essas mudanças o senhor vê como rearranjos naturais desse segundo governo, que o governador precisou fazer uma frente um pouco mais ampla para garantir a reeleição e agora precisa acomodar algumas pessoas? Eu penso que sim. Eu acho que eu tenho visto que o caráter do segundo governo Ibanez ele é um pouco mais político, no sentido de dar mais espaço aos partidos e à classe política para garantia
da governabilidade. Eu senti muito essa pressão que esses setores da base do governo fazem com a base governista da Câmara. É possível visualizar isso nas tratativas, no diálogo. Então, acho que esse rearranjo do governo tem uma relação direta com essa construção de base legislativa e de construção também de relação com os partidos políticos. Então, tem um caráter mais político esse segundo governo, pelo que eu posso perceber. Agora são 8h43. A gente está conversando com o deputado distrital Fábio Félix. Deputado, desde sempre o senhor tem uma militância muito forte na defesa da garantia dos direitos da comunidade LGBTQIA+. A gente teve na semana passada o Dia do Orgulho e a gente tem alguns projetos, inclusive, que estão avançando ou deveriam estar avançando na Câmara Legislativa nesse sentido de garantia dos direitos. O que tem sido feito por parte do seu mandato, da sua equipe e dos seus pares para que a gente possa garantir esses direitos dessa população aqui no DF, especificamente? Ariane, a gente tem trabalhado muito em defesa da população LGBTQIA+. Essa é uma pauta cara para mim. Eu tenho muito orgulho de ser o primeiro LGBT assumido, orgulhoso da minha orientação sexual dentro do Poder Legislativo do Distrito Federal, e eu acho que a gente precisa combater primeiro a violência. A gente está tratando do direito à vida. O Brasil é um dos países que mais mata LGBTs do mundo e é o país que mais mata pessoas trans e travestis do mundo. Então a gente está falando de dados assim catastróficos, porque eles tiram o direito básico à vida das pessoas. Então o enfrentamento à violência é fundamental. Temos avanços nacionais nesse sentido, como a criminalização da homotransfobia. E o Dia do Orgulho é um dia de memória para nós, porque é memória da nossa luta, da gente sair daquele local de humilhação, de vergonha, sobre a nossa identidade, sobre a nossa condição, para um lugar de orgulho, que é um lugar basicamente de autoaceitação, de busca por direitos, por cidadania. E a gente tem tentado trabalhar no legislativo local. O DF já foi protagonista em legislação. A primeira lei que pune a homofobia, uma das primeiras do país, foi no Distrito Federal, no ano 2000, a Lei 2615, que pune administrativamente a homofobia, uma lei da ex-deputada distrital Maninha. Então essa lei hoje está em vigor no Distrito Federal, ela vale na cidade. A gente inclusive cobra o DF Legal que a regulamentação seja efetivada em relação a essa legislação. Então já é um passo importante. E na última legislatura a gente conseguiu aprovar o nome social em concurso público para as pessoas trans, a gente conseguiu aprovar um projeto de lei relacionado à prevenção ao suicídio de LGBTs, que também é importante para que haja reflexão no âmbito escolar dessa temática. A gente conseguiu aprovar uma lei sobre o direito das pessoas trans pós-mortem, que infelizmente os direitos à identidade e ao nome estavam sendo retirados na documentação pós-mortem. A lei foi sancionada pelo governador. Na última semana nós aprovamos o direito à isenção na segunda via do RG para as pessoas trans, que quando a gente fala em LGBT, a gente fala numas letrinhas que na verdade são reflexo de uma pluralidade de identidades. Então, as pessoas trans e travestis é quem tem mais os seus direitos colocados em xeque. A gente tem hoje 90% das pessoas, das mulheres trans e travestis, na prostituição compulsória, porque não tem acesso à educação formal, à empregabilidade, a possibilidades de formação. Então, é preciso que o poder público haja. Então, o meu papel é cobrar o poder público para que a gente tenha políticas públicas de garantia da cidadania. E também a gente realizou nesse mês de junho um seminário para que essa discussão seja feita no âmbito da educação. Porque é na educação que você previne, é na educação que você faz reflexão sobre diversidade, direitos humanos, enfrentamento ao preconceito, à discriminação. Não para tornar ninguém algo que não seja, mas para que a gente possa construir um ambiente de proteção. Deputado, ainda nessa temática, essa semana o Brasil está em polvorosa com uma nova declaração do pastor André Valadão, ele que é da Igreja da Lagoinha, lá de Belo Horizonte, mas vive atualmente, inclusive, fora do Brasil. Ele já havia dito que Deus odeia o orgulho. E agora, recentemente, surgiu aí essa pregação em que ele fala que Deus mataria todos os LGBTQIA+. Ele precisou gravar um vídeo dizendo que não foi bem aquilo que ele disse. O Ministério Público Federal, inclusive, está investigando essas declarações. Como que o senhor vê essas declarações do pastor André Valadão?
Eu acho que ele tem tentado assumir nos últimos anos e nos últimos meses, especialmente, uma espécie de protagonismo da polêmica, que é um protagonismo que tenta chamar a atenção para aquilo que há de mais odioso, do meu ponto de vista, para uma religiosidade que tantas pessoas nesse país respeitam e respeitam muito. Eu mesmo tinha uma referência enorme na banda Diante do Trono, que vem da Igreja Batista da Lagoinha, né? Passei a minha adolescência ouvindo os louvores da Igreja Batista da Lagoinha, e eu lamento muito que esse pastor tenha tido essa postura, porque é uma postura de ódio, é uma postura de afastamento. São setores da sociedade que têm relação, a população LGBT tem relação com diferentes religiosidades, tem LGBTs evangélicos, católicos, do candomblé, da Umbanda, de muitas religiões, e isso afasta. E não só afasta, quando nós falamos de um dos países que mais mata LGBTs, você cria gatilhos para estimular o ódio e a violência direta, a violência física. Então ele não cumpre um papel de pastor ou de líder religioso, mas de um agitador da morte, do meu ponto de vista, quando ele faz esse tipo de declaração. E eu não só lamento, eu lamento pelas pessoas que participam da Igreja Batista, da Lagoinha, ou de outras religiões relacionadas, igrejas relacionadas. Eu lamento por essas pessoas, porque imagino que tenham muitas pessoas LGBTs em sofrimento nesses espaços por esse tipo de fala, mas também repudio veementemente, porque é uma fala criminosa. Ele hoje comete um crime no Brasil, que é o crime de homotransfobia, definido em 2019 pelo Supremo Tribunal Federal, e eu espero muito que ele seja punido, não por vingança, mas a justiça de forma pedagógica, para que isso não se repita no Brasil. E eu espero que essa mensagem que ele passa, que para mim não é a mensagem de Jesus, ela não se espalhe, e que a verdadeira mensagem do amor, né, da aceitação, da proteção às pessoas possa ser a mensagem que realmente toque o coração das pessoas. Você sabe, Ariane, que a fala do deputado me faz logo refletir sobre isso, né? Ele é um agitador que está buscando a polêmica, e a gente está aqui perguntando sobre o que ele disse e dando espaço ao que ele disse, né? É sempre um dilema que a gente vive, porque também se calar diante de uma declaração dessa também talvez não seja a melhor postura, porque é preciso repudiar publicamente, porque ele tem uma força inquestionável, uma visibilidade, né? Então é sempre um dilema, né, deputado, quando esse tipo de declaração surge. Muito bem, agora são 8h50. Queria que a gente falasse um pouquinho sobre a CPI dos atos antidemocráticos. O deputado Fábio Félix também faz parte dessa comissão, que tem avançado, ouvido pessoas importantes do ponto de vista ali de participação direta ou indireta, tanto no 8 de janeiro quanto no 12 de dezembro. Qual que é a sua avaliação dos caminhos que a CPI tem tomado? Vocês, de fato, a gente tem agora a CPI do Congresso Nacional, mas a nossa está bem mais avançada, começou antes. Vocês têm, de fato, conseguido chegar ao objetivo de entender ou de ajudar todo mundo, porque essa é a expectativa, a entender o que aconteceu e quais foram os agentes aí para aquela destruição toda? Primeiro, eu acho que a CPI ela cumpriu um papel de protagonismo do Distrito Federal em relação à sua responsabilidade. Quem tem a responsabilidade de proteger os três poderes da República, de garantir a segurança pública da esplanada dos ministérios é o Distrito Federal. Então muita gente às vezes não entende por que nós temos uma CPI na Câmara Legislativa do DF. Mas a CPI acontece porque nós vamos receber esse ano, em 2023, 23 bilhões do Fundo Constitucional, sendo que 50% desse valor, que é um fundo federal, vai para pagar as forças de segurança. Isso mostra a nossa vocação e a nossa responsabilidade com a segurança pública. Então, eu acho que a CPI cumpre esse papel de protagonismo, ela surgiu antes, ela tem essa vocação de defesa da democracia brasileira, porque aquele foi, obviamente, um ataque direto à democracia brasileira, ao resultado das eleições. Eu acho que a gente tem avançado. A CPI cumpriu um papel importante nesse primeiro semestre. A gente ouviu as principais vozes e lideranças da Polícia Militar do Distrito Federal. Houveram falhas muito graves nesse processo, seja nas informações de inteligência, no tratamento das informações de inteligência, na composição e elaboração da operação e na execução da operação. O que nós estamos apurando agora é se houve prevaricação e omissão dolosa nesse processo. Acho que essa é a análise que nós estamos fazendo, que houve uma série de erros e que pessoas precisam ser punidas na polícia local, nós já sabemos, mas nós queremos saber quem foram as pessoas que agiram de forma dolosa para a operação não acontecer conforme ela estava planejada. E quem diminuiu também, né? Eu acho que o grau de periculosidade, de gravidade daquela ação. Quem subestimou o movimento. Quem subestimou o movimento. A gente também ouviu generais das Forças Armadas, 3, o general Dutra,
que era o comandante militar do Planalto, o general Heleno, que foi ministro do Bolsonaro, e o general Dias, que foi ministro do Lula. Foram oitivas importantes. A gente acredita que há também uma omissão dentro das Forças Armadas, especialmente do Exército, em relação aos acampamentos. Porque os acampamentos em si, eles já traziam uma pauta que era uma pauta inconstitucional, era uma pauta criminosa, porque você, quando pede intervenção federal ou intervenção militar, basicamente, em outras palavras, você está pedindo um golpe de Estado, o não reconhecimento do resultado das eleições. E o que nós estamos analisando agora também é o terreno preliminar, porque o que aconteceu 8 de janeiro não foi fruto do acaso, mas foi a culminância de um processo político estimulado com ataque às urnas eletrônicas, ataques à justiça eleitoral brasileira, também com os acampamentos. Foi um estímulo, tanto que a gente ouviu, as últimas oitivas foram os dois acusados sobre a bomba no aeroporto, sim, e a gente pôde ver que os dois falaram, tanto o Alan Diego quanto o George, no seu depoimento à polícia, eles falaram que o planejamento foi feito dentro do acampamento. Então, a atividade criminosa foi gestada dentro do acampamento. Então, essa análise preliminar também vai ser fundamental. A CPI continua. No segundo semestre tem uma pausa. Nós vamos ficar agora muito atentos à análise documental. E aí, a partir do dia 1º de agosto, a gente volta com as sessões da comissão. Deputado, o nosso ouvinte da Nova Brasil FM já me ouviu inúmeras vezes aqui elogiar a CPI da Câmara Legislativa, né? Até fui acusado por alguns colegas, em tom de brincadeira, que eu estava sendo muito bairrista defendendo a nossa CPI aqui dos deputados distritais. Mas, de fato, vocês não perderam tempo, logo em seguida instalaram a CPI, iniciaram esses depoimentos, ao contrário do que a gente vê no Congresso Nacional, e isso é natural, toda comissão parlamentar de inquérito tem o seu tom político também, seria estranho se não o tivesse, mas a gente vê no Congresso Nacional, na CPI mista de deputados e senadores, muito jogo de cena, muito jogo de palavras, tudo aquilo que a gente está vendo da deteriorização da boa política dos últimos anos, e na Câmara Legislativa a gente tem visto depoimentos contundentes, depoimentos que têm conteúdo, de vez em quando tem uns arranca-rabo lá entre vocês, mas está tudo bem, a gente não vê muita confusão. A notícia da CPI da Câmara Legislativa não tem sido o que um ou outro deputado falou ou gritou no plenário, tem sido de fato os depoimentos. Isso é muito bom da gente perceber e olhar de fora como jornalista, como cidadão de Brasília. A minha pergunta é, deputado, como que está a situação de compartilhamento de informações? A CPMI não pode fechar os olhos para tudo que os senhores já fizeram aqui na Câmara Legislativa. A gente tem dialogado com parlamentares de diferentes partidos que nos procuram. O próprio presidente Chico Vigilante da CPI visitou diferentes bancadas no Congresso Nacional para repassar as informações. A CPMI tem tido acesso também a muitos inquéritos do Supremo Tribunal Federal e de outras esferas da própria Polícia Federal. A Secretaria de Segurança Pública tem dado as informações para a CPMI, informações que nós já temos. Óbvio que, como você falou, a nossa análise já está avançada. A CPI da Câmara Legislativa tem sido um espaço muito democrático, mas tem sido um espaço guiado pelas oitivas. E eu acho que isso tem uma importância. As perguntas são direcionadas à investigação e não só à performance parlamentar, como muitas vezes acontece no Congresso Nacional, onde a gente vê que vários dos investigados estão sentados à mesa o tempo inteiro, né, nas bancadas da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Então, isso é um problema para a própria investigação. Então, eu acho que a condução da Comissão Parlamentar de Inquérito e o funcionamento na Câmara Legislativa pode trazer muito mais resultado para essa investigação. Eu acredito que pelo que a gente tem visto até aqui. 8 horas e 56 minutos. Deputado, nosso tempo está quase acabando, mas a gente tem ainda 3 assuntos importantíssimos, né, Ariane? Eu vou sugerir ao senhor um bate-pronto, assim. A gente fala o tema e o senhor faz o comentário e atualiza para a gente. Feminicídio, deputado. Nós tivemos agora o 20º feminicídio no Distrito Federal. A situação é muito grave e não é um fenômeno novo. É um fenômeno trágico, mas não é novo. Na legislatura passada, fizemos uma CPI na Câmara Legislativa de análise desse fenômeno e mapeamento da rede no Distrito Federal. A comissão fez um relatório robusto, mapeando as dificuldades da rede. Nós visitamos praticamente todos os serviços de atendimento à mulher do Distrito Federal ao longo de 1 ano e meio. O relatório, eu fui o relator,
Apresentamos mais de 80 recomendações ao poder público, entre elas a falta de estrutura da Secretaria de Estado da Mulher, por exemplo, que é uma secretaria que, independente do governo, ela foi utilizada como cabide de emprego, não tinha estrutura, não tinha servidor público, não tinha serviços com porta aberta para as mulheres. Também a medida protetiva de urgência, que acabava virando um papel com vazio político, de conteúdo, de análise, de monitoramento, de acesso a políticas públicas, a benefícios sociais. Então tem uma série de lacunas no enfrentamento à violência contra a mulher que tem uma urgência e o governo precisa responder. Infelizmente, o governo do Distrito Federal não executou ou regulamentou os projetos de lei aprovados no âmbito da CPI do feminicídio e nem as recomendações feitas até ali. Então acho que é importante que a gente volte, resgate esse documento e faça um pacto distrital, reunindo diferentes atores, o Poder Legislativo, o Judiciário, o Ministério Público e o governo, para que a gente possa enfrentar realmente com prioridade o tema. Deputado, transporte público, a tarifa zero pode ser uma realidade aqui no DF? A gente vem fazendo essa pergunta, ou é uma utopia? Eu acho que sim, a tarifa zero é possível. A gente, quando fala em tarifa zero, acha que ninguém paga a conta. Não é verdade. Todo mundo paga a conta de forma igualitária e não só o usuário do transporte público. Porque o transporte é um direito e é um direito que tem que ser universal. Acesso possível a todas as pessoas da cidade. O fato é que hoje quem tem carro tem um benefício e acaba atrapalhando inclusive o conjunto da mobilidade, né? Isso não é algo negativo a quem tem carro, é um modelo de transporte implementado no DF. Se você tem tarifa zero financiada por todos, é possível. Um outro nome para tarifa zero é transporte com modelo não tarifário, que é aquele modelo não tarifário direto, mas você faz o pagamento através do recolhimento dos impostos para que o serviço seja prestado. Então a tarifa zero ela pode democratizar o acesso ao transporte na cidade, democratizar o acesso ao direito à cidade, a cultura, a educação. Muita gente abandona a escola, abandona a faculdade, abandona um emprego por conta do pagamento que recebe, enfim. Não tem acesso à cultura, a entretenimento, a lazer, por conta do transporte e das dificuldades, além dos diversos problemas que nós temos no transporte aqui no Distrito Federal. Então, tarifa zero é possível, o valor que a gente já subsidia hoje, se ele for complementado, é possível que a gente tenha tarifa zero no DF, e essa tem sido uma pauta nossa, com muita força na Câmara Legislativa do DF. Para a gente finalizar bem rapidinho, deputado, a sua opinião sobre as câmeras nos uniformes dos policiais militares. Eu acho que essa é uma medida fundamental. Os dados de São Paulo, eles são impressionantes. Teve uma diminuição em 78% na letalidade policial com as câmeras corporais. É um monitoramento que ele tem pelo menos duas consequências positivas. Para o bom policial, aquele que trabalha bem, vai ter a sua história contada, o trabalho é bem contado e também a diminuição da violência policial. Nós temos recebido muitas denúncias de abuso e violações dentro da Câmara Legislativa do DF, na Comissão de Direitos Humanos. Então a câmera corporal ela pode ser uma prevenção para que não haja violência, para que a população seja tratada bem tratado e tenha os seus direitos, a sua dignidade respeitada na abordagem policial. Muito bem, conseguimos fazer um bate-pronto com tudo, né, Ariane? Deixamos o deputado ofegante, mas deu. Tá bom. Corri aqui, viu? Muito bem, você acompanhou a nossa entrevista com o deputado distrital Fábio Félix do PSOL, a quem a gente já agradece muito a participação na edição de hoje do Jornal Nova Brasil Brasília, os esclarecimentos, a conversa. Seja sempre bem-vindo, deputado. Muito obrigado pela possibilidade, pela oportunidade de estar aqui com vocês, gente. E eu lembro a você, ouvinte, que o deputado Fábio Félix foi o mais bem votado da história de Brasília aqui para a Câmara Legislativa no ano passado.